abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. E nós vamos meditar nessa palavra hoje. Palavra de Deus, a revelação do profeta Isaías no capítulo de número 6. Nós vamos observar aí o chamado à santidade de Deus. E quando eu falo chamado à santidade de Deus, eu estou colocando para você essa condição, não de chamado de atenção, mas da perspectiva bíblica, é uma oportunidade. Então Deus está dizendo nessa manhã: eu amo tanto vocês, que eu quero vocês no mesmo ambiente que o meu. Eu quero a vida de vocês assim na terra como é no céu. Eu estou chamando vocês para viverem em uma outra dimensão, numa dimensão onde vocês vão poder crescer, desenvolver, ampliar tudo aquilo que eu tenho colocado em vocês, desde quando vocês foram criados no ventre de suas mães. Então ouça a voz profética do Senhor aqui. Até hoje essas escrituras estão ecoando no nosso coração, e que os olhos do nosso entendimento e o nosso coração estejam preparados para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então diz assim, capítulo 6 do profeta Isaías, versos de 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. O que é que eles proclamavam, gente? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia! Aleluia! Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isso. Isto tocou os teus lábios, os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. E o que é que ele conclamava? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua presença e nós estamos sedentos por ouvir a Sua voz. Conecte-nos, ó Deus, à Tua vontade agora, com mente e coração, o nosso espírito totalmente alinhado às revelações da Tua palavra. Quebrante-nos, conforme-nos a tua soberana, teu soberano plano, tua soberana vontade. E o que nós oramos nesta manhã é que nós atendamos, Senhor, cada um de nós nesse lugar. Qualquer pessoa que aqui adentrou, que atenda o teu chamado à santidade. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor novamente. Ele merece. Aqui o que a gente vê é exatamente da perspectiva divina, a oportunidade que o homem estava precisando ter da parte de Deus. No Velho Testamento, a condição do homem já era de pecado. Nessa ocasião, ainda mais, porque a nação de Israel tinha se afastado de uma maneira muito, muito profunda de Deus. Não queriam saber de Deus, já tinham rejeitado há muitos anos. Eles estavam prestes a sofrer com um cativeiro. O povo da Babilônia viria para levá-los como escravos. E agora Deus está tocado com isso.
Deus não quer que eles vivam naquela perdição. Deus não quer que eles vivam naquela condição. E aí ele levanta o profeta Isaías para ser mais uma boca de Deus na terra, para dizer: Deus não quer ver vocês no sofrimento. Deus tem oportunidade para vocês, todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor, o Senhor dará uma chance, uma nova chance. Porque se vocês observarem, desde o capítulo 1, o Senhor vem falando através de Isaías à nação, e no próprio capítulo 1, no versículo de número 18, vamos dar uma chegadinha lá, só para vocês e eu conferirmos juntos aqui. Olha lá, ó. Olha aí o chamado de Deus, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, ou seja, pensemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus aqui, ao usar Isaías, já no capítulo 6, agora no capítulo 6, Deus estava fazendo com que toda a nação soubesse do que Ele era capaz de fazer, se houvesse arrependimento, quebrantamento no coração. Porque, de certa forma, o profeta Isaías foi levantado, e agora ele começa a profetizar, mas ele se esquece, por algum dado momento, de que ele também fazia parte daquilo. E até na vida do profeta Isaías, Deus vem e causa um impacto. Porque se vocês observarem também no capítulo 5, o profeta está sendo usado para proclamar as consequências do pecado que a nação estava vivendo. A consequência de viver longe do plano de Deus. Então, no capítulo 5, ele aponta para a nação: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E o dedo do profeta esqueceu-se de apontar para si, de se incluir nesse panorama de decadência espiritual, de afastamento de Deus. E agora, Deus faz com que ele tenha uma visão. E ao ter esta visão, a primeira coisa que ele reconhece é que ele estava num estado de pecado que o faria morrer, porque agora ele tinha visto o Deus Todo-Poderoso. Assim como certamente ele já havia lido do profeta Moisés, sobre a ocasião em que Moisés pediu para ver a face de Deus, ver a Deus, e Deus falou: não, se você vir a minha face, você vai morrer, porque a minha glória você não vai suportar a minha glória, então eu vou deixar você ver só as minhas costas. É como se ele tivesse visto as costas de Deus, né? Porque Deus é espírito, então ele viu uma luz menos ofuscante do que da face de Deus. E a Bíblia diz que o rosto dele ficou iluminado, e ele viu por uma fresta de rocha. Então imagina agora Isaías vendo a glória de Deus, vendo o Senhor sentado num alto e sublime trono, o trono da glória, onde os querubins e serafins estão 24 horas por dia adorando a face de Deus, adorando a presença de Deus, adorando a natureza de Deus. Porque quando eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, vale lembrar que eles não estão dando uma qualidade para Deus, eles estão falando da natureza de Deus. Diferente é, por exemplo, você dizer para uma pessoa que ela está bonita hoje, amanhã talvez ela não esteja, mas quando os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os anjos estão dizendo a partir do DNA de Deus, da essência de Deus, eles estão vendo quem Deus é. Deus é um Deus puro, um Deus que não tem pecado, um Deus que não pode falhar, um Deus que não descumpre as suas promessas, um Deus que pode todas as coisas, simplesmente porque a sua natureza, ela não tem nada a ver com o pecado. Deus é santo, santo, santo. Deus não está santo. Nós estamos santos. Nós não somos santos. E aí o Senhor, vendo a situação de Isaías, que estava no buraco junto com a nação,
ele dá agora a oportunidade de Isaías encarar a santidade de Deus, não com um peso, com uma condenação já em vista, mas como uma oportunidade. Porque se você observar no mesmo texto, há dois cenários interessantes. Serafins, que de uma certa forma é encarado como uma outra categoria de anjos. Mas no céu, eu acredito que não exista uma categoria ou outra melhor, uma função diferente. Os anjos servem. Os anjos são espíritos ministradores que servem a Deus na glória e servem a sua igreja nesses dias. Então, querubins e serafins não se diferem, porque são, como diz, seres celestiais, criados por Deus. Mas serafins, a palavra serafim vem do hebraico seraf. Seraf é um verbo queimar. Serafim é aquele que queima, ou aquele que arde, aquele que tem, numa tradução mais aportuguesada, aquele que tem paixão, aquele que tem uma profunda admiração, aquele que tem um propósito de servir única e exclusivamente à vontade daquele que é o objeto da sua adoração. Então os serafins, eles queimam de amor por Deus, eles são fascinados por Deus, pela natureza de Deus, eles até não compreendem pura e exclusivamente, porque essa é uma função do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que nos revela todas as coisas, até as profundezas do coração de Deus. Os anjos ficam só atônitos. Então, aqueles serafins, eles estavam, aqueles anjos, na forma de chama, estavam ali na condição de dizer: ele é muito santo, ele é esplêndido, ele é maravilhoso. E essa é uma primeira parte do estímulo aqui para Isaías. Então Isaías vê seres criados adorando a Deus pela beleza da santidade. Isso certamente o chamou a atenção, porque se não o tivesse, ele não teria relatado. Mas um outro fato que deve ter chamado muita atenção, e ainda mais a atenção de Isaías, é que quando ele vê a glória de Deus, logo ele se convence que estava no pecado, e que o pecado, por separá-lo da glória, por estar em um estado de contaminação perto da pureza de Deus, ele haveria de morrer. E agora, ao invés dele morrer, sabe o que Deus faz? Envia um mesmo anjo que está queimando de amor por Deus, para tocar nele e receber esse tamanho amor de Deus. E isso, não, na perspectiva do Velho Testamento, era improvável. Porque todos aqueles que pecavam no Velho Testamento tinham que prestar sacrifícios, não na condição de serem tirados do pecado, mas terem o seu pecado coberto, ou a ira de Deus apaziguada momentaneamente. Mas no caso de Isaías, foi uma abertura, foi digamos assim, uma abertura de caminho para todos nós. Porque ao tirar uma brasa do altar e tocar naquele homem, Deus estava dizendo: eu estou abrindo a oportunidade agora de toda a humanidade ter os seus pecados não cobertos, mas tirados no sentido de não sofrerem mais com o efeito do pecado. Se eles estiverem na minha presença, debaixo desse fogo, debaixo dessa chama de amor por mim, debaixo dessa conexão com o meu espírito, eles não viverão mais a condição de dominados pelo pecado. Agora eles têm o poder de escolha. E essa é uma vitória, gente, porque quando a gente olha da perspectiva do Isaías, ele recebe o toque da brasa. Agora não só ele é tirado do pecado, a culpa é removida, o medo, a vergonha, a incapacidade, mas agora ele recebe uma marca de Deus. Uma marca de Deus que ele não está separado da glória de Deus. Agora ele voltou a estar na mesma condição de servo, de filho de Deus. Agora a glória de Deus pode repousar sobre a vida dele, porque agora ele está em paz. O pecado que o afastava agora foi removido e, portanto, a barreira que era barreira de inimizade entre o homem e Deus foi tirado, porque o pecado sendo tirado, agora o homem se aproxima e se conecta ao propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus na vida de Isaías, assim como é uma referência para nós também, é servir a causa de Deus.
Ninguém vai manter um padrão de conexão, de vida aprumada, alinhada com o padrão de Deus, só vivendo para si. Nós precisamos servir, nós precisamos botar esse amor para fora. Muitas vezes as pessoas estão querendo viver uma vida contagiante espiritualmente falando, mas elas não servem, elas não se colocam à disposição para demonstrar este amor de uma maneira fiel e verdadeira, como Deus fez conosco, como Deus nos atribuiu esse amor. Então eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Quando a gente olha da perspectiva do profeta Isaías, esse chamado à santidade não foi só para Isaías, ele é para mim e para você também. Hoje talvez você esteja numa situação de pecado, hoje você esteja numa situação de afastamento de Deus, de frieza espiritual, de indiferença espiritual. A porta que se abriu para Isaías também está aberta para mim e para você hoje. Glória a Deus. Porque é o que eu chamo de precedente. Deus não poderia dar a Isaías uma coisa que talvez ele não daria a você se eu e você clamássemos. Então quando Deus faz alguém no Velho Testamento, é um sinal que agora, na época da graça, na época do favor imerecido, Deus pode dar àqueles que clamam, àqueles que buscam. Então se a sua vida está num profundo lamaçal, onde você não caminha, onde você não avança, pelo contrário, cada movimento seu que você faz, você afunda mais. O Senhor está dizendo a todos nós nesta manhã, que seja uma palavra reveladora aos seus olhos de entendimento, que você não tem que ficar aí, Ele tem poder para te tirar daí. Mas para isso você precisa de uma atitude, de reconhecer essa necessidade, de reconhecer o seu estado. Eu estou nesse estado, eu não tenho vergonha de dizer, eu estou afastado de Deus, eu estou desviado dos caminhos do Senhor, eu nunca ouvi falar de Jesus, e eu quero ter um alinhamento com a vontade de Jesus na minha vida. Então aí, agora Deus entende que Ele pode fazer algo por você. Então essa experiência de Isaías agora culmina no chamado de Deus. Quando lá no versículo de número 8, a trindade de Deus, e é interessante também citar esse dado. Os anjos falam santo, 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 3 vezes, santo, santo, santo. Porque ali eles estão adorando as 3 pessoas de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ali a gente já vê o Espírito Santo atuando. O Espírito Santo já fazia parte do Velho Testamento. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo não está atuando em função de convencimento, em função de justiça, de juízo para o povo, mas o Espírito Santo estava ali, porque do contrário, Isaías não teria a percepção de que Deus estava naquele lugar não para matá-lo, mas para trazê-lo à vida, gente. Talvez você enxergue o teu pecado, você enxergue a tua condição, você enxergue a vida que você está vivendo e as situações em que você está enfrentando aí e que estão num emaranhado tão profundo que você não sabe a saída, e parece que Deus te abandonou, parece que Deus deixou. Mas o recado através do profeta Isaías que nos tem que chamar a atenção até hoje é: Deus tem uma nova chance para você, se você se conscientizar de que o Espírito Santo é a pessoa que veio para fazer isso. E aí, quando Deus percebe o coração de Isaías queimando por ele agora, Deus diz, Deus não fala, vá. Deus diz, e agora? Quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? Ou a quem eu enviarei? Agora Deus está falando de uma pessoa. E aqueles que são resgatados por causa do amor e da graça de Deus, se prontificam a entregar a sua vida totalmente à disposição de Deus. Uma coisa não funciona sem a outra. Santidade, você recebe o chamado à santidade num primeiro nível de convencimento e arrependimento da situação que você está vivendo e uma rendição. Esse é o primeiro punhado de atitudes que já fazem você saber e provam para mim e para você que nós estamos aceitando o chamado à santidade de Deus.
Mas por um outro lado, quando a gente para só em nós, a santidade parece que começa a perder o valor. O santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória, passa a ser um adjetivo e não um atributo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse no exemplo que eu dei agora há pouco, a pessoa pode estar bonita hoje, pode ser agradável hoje, amanhã talvez não seja, na condição de adjetivo. O adjetivo é, digamos, volúvel, volátil. Hoje você dá um adjetivo para uma pessoa, mas amanhã, por conta de uma situação, uma circunstância, você tira o adjetivo e troca por outro. Você pode colocar um adjetivo pejorativo nela. Não é assim? Não é assim que funciona? Então observa a revelação aqui, ó. O Isaías tratou de se entregar para Deus e a forma de ouvir a voz de Deus, de andar segundo a vontade e o plano de Deus para ele, era também uma forma de mantê-lo na santidade e reconhecer que Deus é santo. Ele é santo porque ele é puro, porque ele é o soberano, porque ele é o Deus todo-poderoso e que eu preciso dele. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Todo dia eu preciso dele, todo dia eu preciso da sua pureza, todo dia eu preciso da sua santidade, todo dia eu preciso da sua face, todo dia eu preciso da sua compreensão, todo dia eu preciso do seu amor, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Eu viro pó, a minha vida volta a um estado ainda pior do que eu me encontrava antes de encontrar o amor dele. Estão compreendendo isso? Será que você pode dizer assim: Deus é santo, Deus não está santo, eu estou santo por causa do amor de Deus em mim. Eu não sou santo, eu estou santo. Porque essa diferenciação é importante, porque quando a gente observa Isaías sendo ali alvo da glória de Deus, se a gente não observar essa diferenciação, a gente cai no perigo de nos acharmos semideuses. E se nós nos acharmos semideuses, a ideia de ser bom vai sair de nós e nós vamos dizer que nós, ou melhor, a ideia de estar bom, de estar santificado, de estar aprimorado por causa dele, inverte. Nós somos bons, nós somos santos, então nós não precisamos mais de Deus. Estão entendendo? Apesar de estarmos santos, é uma condição que nós precisamos renová-la diariamente, todos os dias. Porque se você observar, por exemplo, no Salmo de número 8, versos de 3 a 5, e eu quero progredir com vocês, porque essa história, que é uma profecia de Isaías, gente, eu não entendo esse capítulo 6 como uma história, parte da história de Isaías. Eu entendo também como uma visão profética daquilo que Deus estava fazendo com Isaías, mas que estenderia a nós esses dias. E a partir de Isaías, todas as pessoas que crescem nesse poder de Deus, nessa graça de Deus, poderiam também ser encontradas e tiradas da situação que estavam vivendo, de afastamento, de frieza, de indiferença para com Deus. Salmo de número 8, versos 3 a 5, observe o que está dizendo aí. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. E esse pouco aqui, entenda-se que é um pouco, não um pouquinho, mas é um pouco grande, um pouco extenso. Porque os seres celestiais, eles estão numa condição em que eles já estão santos. Aqueles que decidiram não mais viverem como santos, porque há um princípio teológico, ou seja, um princípio na doutrina, nos ensinos dos princípios de Deus. Quando eu falo teológico, é o princípio de Deus, que os anjos, antes da rebelião de Satanás,
eles tinham livre-arbítrio. Eles podiam também fazer decisões, mesmo estando na eternidade. Mas no momento em que Satanás e uma terça parte dos anjos se rebelam contra Deus e são expulsos dos céus e lançados ao abismo, os anjos, as 2/3 partes que ali ficaram, entregam-se agora, se rendem a Deus e colocam o livre-arbítrio deles nas mãos de Deus. Então agora o que Deus quer é a vontade deles, o que Deus sonha é a vontade deles, o que Deus planeja é a vontade deles. Agora eles não têm mais vontade, porque eles decidiram entregar a vontade deles. Obviamente os relatos bíblicos não apresentam um texto que diz os anjos não têm livre-arbítrio. Eles até têm, mas essa prerrogativa, esse direito eles colocaram nas mãos de Deus. Então hoje os anjos atendem 100% à vontade de Deus, 100% à santidade de Deus, e inflama o coração deles, porque, como eu disse, eles não experimentam a santidade de Deus, eles veem a santidade, mas eles não experimentam. O homem sim pode experimentar o efeito da santidade de Deus. Porque o homem um dia caiu no pecado, o pecado o afastou de Deus, porque o homem não nasceu pecador, gente. O primeiro homem, Adão, foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então o homem preferiu aceitar a condição de viver no pecado. E ao aceitar a condição de viver sob o efeito do pecado, de duas uma: ou você abre mão de Deus para viver no pecado, ou você abre mão do pecado para viver com Deus. Entende o que eu quero dizer aqui? Então, à medida que o homem achou por necessário viver de acordo com a sua própria vontade, portanto pecou, ele se afastou de Deus. Agora ele está vazio de Deus, a natureza dele está sem Deus. A natureza dele precisa da glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está vazio, o homem está desesperado, o homem não sabe para onde ir, não sabe para onde a vida dele vai levá-lo. E aí ele tenta preencher esse vazio, esse profundo vazio, com ele propostas que o próprio Satanás oferece a ele. Então agora Deus está dizendo: vocês não precisam disso, vocês não precisam de mais nada disso, vocês podem ter a minha glória devolvida em forma de graça sobre a vida de vocês. E aí, essa palavra honra é interessante pensar aí, que ela vem de uma ideia que reflete exatamente na beleza da santidade de Deus. A palavra honra, e de glória e de honra ou coroaste. Essa palavra honra aí, ela vem de uma palavra que é o esplendor que provém de Deus, que representa a beleza da sua santidade. Então Deus, quando fez o homem, colocou o esplendor da glória, colocou na sua formação, como imagem e semelhança de Deus, uma parte, e não o atributo todo da glória de Deus, mas uma parte que continha a sua própria imagem no homem. Então quem via o homem, via a Deus, via a glória de Deus. O homem era um emblema da glória de Deus. Entende o que eu quero dizer? O homem não era Deus. Quem via o homem, via um exato representante da glória de Deus. Amém? Está claro isso? Agora, se a gente observa, essa santidade o fazia viver, mesmo na terra, a vida como era no céu. Entende o que eu quero dizer aqui? Deus implantou no homem essa capacidade de viver a pureza de Deus. E quanto mais o homem se aprofundava nessa pureza de Deus, se especializava, se aprimorava nessa pureza de Deus, mais ele vivia da mesma forma como era no céu, aqui na terra. Então, se vocês observarem a vida de Adão e Eva até o pecado, não tem relato de tristeza, de dor, de sabor, de luta, de discussão, de briga, não tem.
porque a vida deles estava exatamente no estado em que Deus queria, no estado de pureza, de santidade. Agora a gente amplia um pouco mais esse pensamento e a gente vai para Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 10. E vocês vão ouvir Jesus falando desse mesmo ponto de vista. E aí vocês vão entender o porquê que Jesus fez uma oração modelo para nós. Porque se nós em Jesus vivemos totalmente alinhados ao propósito de Deus, a pureza de Deus é reconstituída em nós a partir de Jesus. E se nós reconstituímos a pureza, ou seja, se nós aceitamos o chamado à santidade, nós vamos viver exatamente da perspectiva de Jesus aí, no versículo 10. O que é que diz aí? Vamos ver juntos? Reino seja feita assim venha o teu reino. E eu disse para vocês aqui que reino representa governo de Deus. Venha o governo de Deus, se restabeleça o governo, o propósito, a vontade do Senhor na nossa vida, e seja então feita a tua vontade, para que nós a experimentemos, assim na terra como é no céu. E vocês acham que no céu tem bagunça, no céu tem dor, tem tristeza? Não, porque o atributo de Deus é expressado na sua glória. Então, se santidade é um atributo de Deus, a glória informa que Deus é santo e puro. Então, de certa forma, o céu combina com santidade, com pureza, com ordem, com paz, com alegria, com satisfação. Então, pega a bênção aqui, ó. Eu estou no pecado. Se eu reconheço o meu estado de pecado, diante do que Deus está me expondo exatamente agora, eu tenho não uma condenação, mas eu tenho uma chance em Deus. Agora, não por um serafim, não por alguém que queima de amor por Deus, mas pelo próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, que agora encarna num corpo humano, vem até nós, vive entre nós, vive a santidade de Deus para nos deixar exemplo de como vivê-la, vive a vida de Deus assim na terra como é no céu, e ele diz: vocês também podem viver esta vida. Todos aqueles que o quiserem, que quiserem atender o chamado de santidade e passar a ter uma nova vida, venham a mim, porque eu vou dar a vocês. E agora Jesus entra em cena, e eu levo vocês para João capítulo 4, porque como eu disse, aqui João, no capítulo de número 4, tem a história da mulher samaritana. Eu falei dela um trechinho no último domingo. Mas eu lembrei de duas personagens aqui. Eu lembrei da mulher samaritana e da mulher sírio-fenícia, que é da região da Síria e Fenícia. Essas duas mulheres, elas têm algo em comum. Elas achavam que serviam a um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso. Mas elas não serviam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Santo. Elas serviam a um Deus. E é interessante isso também, irmãos, porque a palavra santo no hebraico é kadosh. Veja como isso é interessante, ó. Kadosh. Kadosh é exatamente dessa perspectiva: alguém separado, alguém inacessível, que ninguém pode chegar ao patamar dele. Kadosh. E Kadosh é só o Deus Yahvé, o Deus Jeová, como a gente compreende no português, o Deus de Israel, o Deus do céu, o eterno, o todo-poderoso Deus. Ele é Kadosh, entende? Porque ele é puro, ele é 100% puro. Mas a mesma expressão, com uma pequena mudança, e é uma mudança sutil, muda a palavra do Deus inacessível, Kadosh, para
Kadesh. Kadesh, no hebraico, é um Deus, ou um santo, alguém que se consagrou para um fim, alguém que se dedicou para um propósito exclusivo, que não necessariamente atende o propósito de Deus. Entende o que eu quero dizer? A palavra separação, então, é embutida em Kadesh, mas é separação para um fim que não é atender à vontade de Deus. Então vê como que tem uma relação entre Kadosh e Kadesh, e é sutil essa diferença. Então, enquanto nós recebemos através de Jesus o Kadosh de Deus, a santidade de Deus, aqueles que servem os seus interesses, aqueles que servem a sua carne, aqueles que servem os seus propósitos, as suas ideias ignorantes, em termos espirituais, esses servem Kadesh. Eles servem a um Deus, eles estão consagrados a um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Talvez hoje você se encontre na mesma situação que essa mulher samaritana, tanto quanto a mulher cirofenícia, que as duas entendiam por si, pelas obras que faziam, pelos trajes, ou melhor, pelos tratos religiosos, os comportamentos pseudo-santos, ou seja, que não atendiam à vontade de Deus, mas atendiam à vontade de um Deus, que elas estavam fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. E aí Deus envia Jesus. Jesus foi propositalmente à região de Samaria. Ele podia ter pego outro caminho, por ser um judeu ele tinha essa escolha, mas ele fez de propósito, porque ele sabia que encontrar aquela mulher, e encontrando aquela mulher, ele ia poder falar e servir da mesma forma como Isaías serviu para toda a nação, como um instrumento de Deus para proclamar a oportunidade, um chamamento de Deus para a santidade. Então agora Jesus encontra aquela mulher à beira de um poço na região de Siquém. Aí ela disse assim: Senhor, mas esse poço é de Jacó. Então quer dizer que o Senhor é maior que Jacó, porque Jacó você se lembra, Abraão, Isaac e Jacó, é um patriarca importante, e também importante para os samaritanos. E eles tinham a ideia de que, porque eram provenientes daquela região, e tinham uma ligação com Jacó, que isso já bastava para eles terem um céu, para eles viverem parelhos ao propósito de Deus. Isso chama-se religião. Quando eu dependo de alguém para ter a minha vida estreitada, conectada com Deus, quando eu dependo de um ritual para ter a minha vida religada com Deus, constituída em Deus, quando eu dependo de uma reza, quando eu dependo de uma fala, quando eu dependo de um talismã, quando eu dependo talvez até de um poço, eu não estou indo para Deus, eu estou me afastando de Deus, eu estou sendo impedido de me encontrar com o Deus da glória. Então Jesus diz a ela: olha, você adora o que você não conhece, você está cultuando aquele que você nunca experimentou, mas eu posso te dizer, não tem relação com isso que você está crendo. Aí a mulher fica atônita com essa situação, e ela diz assim: mas por que o Senhor está dizendo isso? E aí Jesus diz a ela: vai à sua casa. Vamos voltar ao texto aqui, pega o texto aí. Agora, veja o versículo aí de número 13. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Vai, chama o teu marido e vem cá. Agora observe a resposta da mulher. Segue o texto, por favor. Leia um alto. Eu não tenho marido. Por que Jesus falou: vai, chama o teu marido? Porque a glória de Deus, aonde ela chega,
inevitavelmente ela vai mostrar o teu estado, porque luz dissipa as trevas. Aí você fala assim, nossa, depois que eu encontrei esse Deus, parece que as coisas eram tudo errado. Não, já estava errado, você que não estava vendo, você que não conseguia enxergar. Então a glória de Deus agora ilumina o seu estado, e aí é a chance de você aceitar ou não a santidade que Deus está propondo. Porque veja, Jesus em nenhum momento condena a mulher. Ele já sabia que aquela mulher já tinha tido uma porção de maridos. E esse que agora ela estava, não era marido dela, era marido de outra. Ela estava em adultério. Então Jesus chama ela e diz assim, vai e chama o teu marido, para dar a ela uma oportunidade de ser verdadeira com ela mesma. Então o chamado à santidade de Deus é também uma oportunidade da gente ser verdadeiro com a gente mesmo. A gente não se enganar mais. A gente não fala assim, mas o que vão pensar os meus pais? O que vai pensar minha mãe? Porque a gente serviu, porque a gente cultuou, porque a gente... Eu acabei de dizer que você está servindo um ser Kadesh, não Kadosh, não um santo em essência. Você está servindo alguém que não vai poder te dar nenhuma experiência sobrenatural com esse Deus que eu estou falando para você aqui. Então se você tem algum ritual, se você tem algum pensamento, porque também nós carregamos ideias religiosas. Apesar de estarmos numa igreja, apesar de sermos batizados, apesar de você estar talvez muito tempo no Evangelho, você talvez carregue algumas ideias idólatras, você talvez carregue alguns sofismas que o impedem de experimentar o poder de Deus na realidade. Quando você pensa que é incapaz, por exemplo, quando você pensa que o outro ora melhor que você, que aquela pessoa fala melhor que você, quando você imagina que você nunca vai alcançar o patamar daquele, porque aquele é um ícone, porque aquele é o cara, é a mulher, né? Então isso são sofismas e fortalezas, ou seja, pensamentos que foram inculcados em você e que você precisa tirar isso para experimentar a chance de viver profundamente o mover do Espírito Santo nesses dias. Talvez alguém tenha dito para você ao longo da sua vida se expor, falar, dar brados, aplaudir, cantar alto, é vexame, não faça isso meu filho, não faça isso minha filha. Você adquiriu isso talvez como uma verdade, mas é uma mentira. Porque quando nós estamos na presença de Deus e temos o Espírito Santo de Deus, aí nós temos liberdade, gente. Não há apatia, não há indiferença. Então, dessa perspectiva agora, a mulher digamos assim, sugerida a ela, vai buscar o teu marido. Aí ela confessa então, porque 5 maridos já tive, e esse agora tem que, esse que agora tens, já não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então agora ela está confessando. Ela está dizendo o mesmo que Isaías lá, ai de mim, sou pecador, eu vi a glória de Deus. Ela não tinha para onde se esconder. E veja, vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Deus não veio tanto para Isaías para condená-lo, quanto Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para tirar você dessa situação por favor imerecido. Você não merece, mas ele decidiu te premiar. Ele decidiu pinçar você da sua casa e botar você hoje aqui para ouvir que você pode sair dessa condição que você está vivendo por meio da graça de Deus. Por meio da graça de Deus, você não tem nada que fazer, você não pode fazer nada. Não tem como você fazer. Então, a partir daí, eu faço menção dessa situação porque Jesus agora apresenta a ela a verdade de como ela deveria viver. 19 agora. O Senhor disse à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Está vendo ainda um sofisma na cabeça dela? Ela achava que ela ia achar Deus só adorando num templo físico. Mas Jesus veio para trazer libertação nesse aspecto também. Nós vivemos em adoração, nós vivemos para Deus, nós não adoramos a Deus num lugar, ou seja, a nossa vida em santidade, a nossa vida segundo o padrão de Deus, não funciona só na igreja,
ela é um estilo de vida, ela não depende de uma circunstância, ela não depende de um ritual, ela não depende de um ponto físico, ela depende apenas do nosso estado de coração, do nosso desejo intenso de adorar. E aí Jesus continua, disse-lhes Jesus, mulher, pode crer-lhes que a hora vem, quando neste monte, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, agora vem a bênção aqui, meu irmão. Mas vem a hora, e já chegou, porque Jesus trouxe essa chance. E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Então, o que ele está falando? Jesus está dizendo a ela, assim como para você, vai ser para todo mundo. Aqueles que creem em mim, vão receber a chance de ter nova vida. E essa nova vida não vai ser designada para um templo, para um lugar, não vai ser condicionada a uma pessoa. Agora vocês estarão em mim, e eu em vocês. Vocês estarão ligados em mim, e eu em vocês. E quanto mais essa relação for prática, vocês ligados em mim e eu em vocês, agora vocês vão ter a glória de Deus inundando a vida de vocês e transformando. Por isso que a igreja cristã, quando aqui chega uma pessoa que ela está debaixo de vício do álcool, vício do tabaco, da droga, da prostituição, a gente não fica apontando, sabe aquela coisa? Porque não é você quem vai fazer, é a glória de Deus na vida da pessoa. Porque quanto mais eu reconheço que eu preciso dele, e que ele agora me ama, e está em mim, trabalhando em mim, eu vou cair na real, eu vou me perguntar, por que eu preciso disso? Eu não preciso mais disso, isso não me dá alegria. Isso não é a satisfação da minha vida, isso não é mais a razão da minha vida, a razão da minha vida é estar nele. Porque a brasa me tocou, aliás, a brasa não me tocou, a brasa me inundou. Agora o fogo de Deus está dentro de mim, porque Jesus mora em mim. E ele disse para a mulher, porque os verdadeiros adoradores, porque o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Olha o 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa palavra espírito e em verdade aqui, ela tem uma ligação muito clara com o ministério do Espírito Santo. Porque assim como o serafim que tirou uma brasa do altar e tocou a boca do Isaías lá, capítulo 6 de Isaías, hoje a pessoa de Jesus nos purifica do pecado, mas o fogo da brasa que marca-nos agora com uma nova identidade em Deus, uma identidade em Cristo, ou seja, que faz a nossa natureza ser purificada e manter-se purificada, é o Espírito Santo de Deus. E se há uma representação, uma simbologia do Espírito Santo, é o fogo, é a labareda de fogo. Por isso que a gente canta, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Porque no momento da festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, eles viam labaredas como que de fogo. Como que de fogo? Então, o arder lá do serafim agora é colocado no nosso coração de novo. Portanto, se eu tenho uma relação com o Espírito Santo, Jesus se revela em mim, Jesus vai crescendo, a compreensão de Jesus em mim vai crescendo, vai aumentando, e o fogo também vai aumentando. A paixão por Deus, o amor pelas coisas de Deus, o amor pelos princípios de Deus, a vontade de ficar fechado com Deus e não sair e não abandonar, só aumenta a cada dia. Diferente de só vir para a igreja. Estão entendendo? Diferente de vir para a igreja porque o pai e a mãe traz. Diferente de vir para a igreja porque tem um gatinho na igreja. O gatinho vai virar um leão para você qualquer dia desse, né? Diferente de vir para a igreja só quando está calor. Quando está neve, não, vamos ficar debaixo do monte de cobertor. Entende? O que me faz estar aqui é esse fogo do Espírito Santo que me faz amar mais
mais querer mais Jesus. Isso precisa queimar no teu coração como queimou daquela mulher, porque olha, e aí a mulher é impactada, e veja o que ela faz. 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, olha que maravilha, gente, disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Eu aqui, ó, posso fazer isso agora para você, mulher. Posso mudar a tua vida agora. E deixa eu te dar uma boa notícia, meu irmão. Esse Jesus que disse tal coisa àquela mulher samaritana é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está aqui hoje. Porque ele vive. E aí a gente sabe pelo texto, depois vocês podem meditar, a mulher tem um impacto no coração, e ela vai agora, versículo 28, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Veja a ligação, gente. Quando o Isaías foi tomado por aquela glória, o Senhor logo o requisitou, lembra? Quem há de ir por nós e quem enviaremos? Agora essa mulher também compreende essa missão dela. Eu recebi de graça, e agora de graça eu vou dar. E de graça ela deu para todos aqueles que viviam na mesma cidade que ela, na mesma região que a dela. Veja lá no versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, fazendo o mesmo que fez com a mulher. E aqueles homens foram tomados, a ponto dele, versículo 41, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos ou experimentamos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É uma questão de experiência. E esse culminar de experiência que vai fazer você ficar em Jesus é único. Ninguém vai poder fazer isso por você. E a regra é a mesma, continua sendo a mesma. A glória de Deus é apresentada, como a palavra aqui está apresentando para você, como os testemunhos que você viu, como ao cantar, vocês alguns ouviram até anjos cantando aqui na hora da ministração, da adoração aqui. E sentiram a presença de Deus aqui? Foi a glória de Deus se manifestando. E a glória de Deus vem e traz o conselho de Deus. E o conselho de Deus para todos nós aqui. Vocês são pecadores, estão separados da minha glória. Mas eu não quero que vocês vivam assim. Eu não quero que vocês vivam debaixo de vício. Não quero que vocês vivam debaixo de prática qualquer que se pareça comigo. Mas eu quero que vocês experimentem na minha glória. Eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero estar em vocês e vocês em mim. Aqueles que entendem como Isaías, tanto quanto a mulher samaritana, podem não apenas ter uma grande experiência com Deus, mas o melhor de tudo é fazer com que outros ao seu redor também tenham essa experiência gloriosa. Então você vai sair daqui experimentando isso porque você recebe o Senhor, mas a sua mãe e o seu pai vão ser alcançados. Seus irmãos ali a pouco também vão ser tomados. As pessoas do seu trabalho vão olhar para você e vai dizer, o que acontece com essa Melissa aí? Tá, parece que ela está doida, anda falando sozinha. Aí ela vai ter a oportunidade de falar, Jesus queimando em meu coração. Eu amo, Ele me encontrou, eu estou nele, Ele em mim. E eu tenho como esperança, a esperança de me levar para o céu. Porque Cristo em vós, como disse o apóstolo Paulo, esperança da glória. Isso vai ser um ciclo. Por onde você passar, você vai estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, querido. E vai ser usado em dons. Vai ser usado em capacitação. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Aleluia! Você vai ficar cheio da vida de Deus.
e transbordante da vida de Deus, o que você vai fazer é levar outros. É levar outros. É sempre assim. Essa é a regra. Está frio? Está indiferente? Está com a sua fé diminuída? Perceba isso. Quando é que você deixou de propagar esse fervor do Espírito Santo para outros? Quando é que você parou de se empenhar em fazer outros também experimentarem essa glória? Porque o que move é isso, irmãos. Eu prego todo domingo com essa paixão aqui, porque cada domingo é um domingo novo para mim, é um domingo de nova paixão, é um domingo de novo aquecimento com o Espírito Santo, até aquele dia, que eu não sei se eu serei arrebatado, ou se eu vou dormir, ou se um dia alguém vai me acordar, vai tentar me acordar na cama, e eu não vou estar mais acordado, porque eu quero morrer assim, né? Morrer dormindo é muito mais suave, né? Aí o que acontece? Vai perceber que eu já estou lá na glória, já estou lá nos portais da glória. E aí eu vou ouvir os anjos cantando como belamente a igreja cantou hoje para o Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. É por isso que eu choro, gente. É por isso que eu choro. Tenho certeza que eu vou poder cantar isso com o Senhor. Eu tenho certeza que eu vou encontrar muitos queridos lá. Eu tenho certeza que eu não vou mais ter dor, que eu não vou ter mais cansaço, que eu não vou ter mais decepções. Eu tenho certeza que eu vou viver eternamente com o meu Senhor, com o meu amado, com o meu amado. Vamos orar. Experimenta a glória de Deus na tua vida. Experimenta essa chance hoje. Experimenta a chance de viver de uma maneira transformada. Aproveita a chance de receber o chamado da santidade de Deus. Não vai ser mais sacrificial para você dizer que Deus é santo, 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 porque essa santidade te invadiu. É isso que te mantém vivo, que te mantém aceso, que te mantém com o coração pujante. Você não vai ter mais aqueles momentos de dizer, será que vale a pena? Não tem mais será para você. Porque agora Deus está inundando a sua vida. Eu não quero perder tempo, eu quero deixar você experimentar essa glória que está pairando sobre nós aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer ser tocado com a brasa do altar que hoje representa entregar a vida para Jesus, você que reconheceu nessa palavra que a sua vida está fora da vontade de Deus e que dessa maneira você não vai experimentar nada de Deus, porque você está separado, você está destituído da glória. Se você se convenceu disso pelo que o Espírito Santo te disse aí durante a mensagem, não hesite, não tenha medo, não tenha vergonha. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Põe a tua vida nas mãos de Jesus hoje. Você não perde por entregar. Mas eu também quero recomendar você, querido, que anda frio na fé, porque essa, infelizmente, tem sido uma realidade para muitos cristãos que um dia tiveram uma experiência com Jesus. Eles foram deixando, eles foram sendo anestesiados pelos caprichos do mundo, pelas vontades carnais, pelas falsas ideias, as ideias mentirosas de Satanás, de que não precisava ser tão intenso para Deus, que não precisava dessa continuidade, que não precisava dessa prática tão incisiva, tão constante da palavra, da observação à palavra, da oração, do jejum. E aí a sua fé se esfriou. Aí você passou a ser um homem de plástico, uma mulher de plástico. Você lê a Bíblia e não chora mais. Você vê a dor alheia, você diz, bem feito, mereceu. Você está apático. E a apatia é como uma febre amarela espiritual. A apatia espiritual, quero dizer. Você está vivo, mas está morrendo aos poucos.
Então hoje o Espírito Santo está aqui para te renovar, querido. Hoje o fogo do Espírito Santo pode ser reaceso no teu coração. Oh, meu Deus. Então nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Eu quero pedir para você ficar em pé. Jesus, 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 Jesus.